E agora a gente continua falando sobre o governo do Carlos I. Lembrando que os Stuart tinham uma falta de habilidade política, o que aumentava o descontentamento do parlamento com as suas atitudes. Para tentar frear os avanços do Carlos I, o parlamento o obrigou a assinar um documento chamado Petição de Direitos. Esse documento, dentre outras coisas, proibia o rei de criar impostos sem a aprovação do parlamento e proibia o rei de prender opositores, que a oposição aos Stuart crescia cada vez mais. O rei aceitou o documento, disse que ia obedecer, mas não obedeceu. Ao longo da década de 1630, os conflitos entre o Carlos I e o parlamento foram aumentando, até que no ano de 1640, o Carlos I mandou prender alguns líderes do parlamento, em uma sessão normal que estava acontecendo, e o parlamento, indignado, declarou guerra ao rei. Essas pessoas que foram presas eram membros da Câmara dos Comuns, aquela parte do parlamento da qual os burgueses eram integrantes. Então, em 1640, começa a Revolução Puritana. Este homem retratado aí na imagem é o Carlos I, justamente o rei que mandou prender os líderes do parlamento. Essa revolução foi um conflito que envolveu os cavaleiros, que era o exército do rei, e os cabeças redondas, que era o exército do parlamento. Os cabeças redondas tinham esse nome, como mostra essa charge aqui, por conta do corte de cabelo deles, que era um corte de cabelo arredondado, ou as perucas, né, que eles usavam, alguns usavam perucas, enquanto os cavaleiros, o exército do rei, usavam aquelas perucas longas e cacheadas. Na verdade, isso é só uma curiosidade, o que importa aqui é que a Inglaterra começou a passar por uma guerra civil. Guerra civil é o momento onde dois grupos de um mesmo país acabam se enfrentando. Então, cavaleiros do rei contra os cabeças redondas. E essa divisão na Inglaterra foi tão grande que a apostila mostra justamente essa charge que diz que até os cachorros estavam tomando parte dessa briga. Na verdade, não entendam isso literalmente, é só uma charge mostrando essa situação. Os primeiros anos de conflito foram favoráveis ao exército do rei, que era um exército mais bem preparado. Os cabeças redondas só começaram a inverter a situação quando um homem chamado Oliver Cromwell, que apesar de ser de família rica, se identificava com as propostas da Câmara dos Comuns, quando ele começou a treinar o exército e assumir o exército do parlamento, a situação se inverteu. Os cabeças redondas venceram e o rei foi preso. O rei foi preso, acusado de traição ao povo da Inglaterra, foi levado a julgamento e foi condenado à morte. E aí, como nós vimos no começo do capítulo, no dia 30 de janeiro de 1649, ele foi decapitado em frente ao seu palácio. E como nós vimos no início do capítulo, isso repercutiu de várias maneiras diferentes. A apostila traz esse trechinho aqui, que foi uma nota que o parlamento emitiu poucos dias depois da execução do rei, onde os membros do parlamento dizem o seguinte: ficou provado pela experiência que a função do rei neste país é inútil, onerosa, ou seja, gasta muito dinheiro, e um perigo para a liberdade, a segurança e o bem-estar do povo. Por isso, de hoje em diante, tal função fica abolida, ou seja, deixa de existir. Então, a Revolução Puritana é o primeiro momento onde o absolutismo deixa de existir na Inglaterra porque o rei foi decapitado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que aconteceu depois que o Carlos I foi decapitado. Só recordando uma coisinha aqui, a Revolução Puritana tem este nome porque grande parte do exército do parlamento era formado por puritanos, ou seja, por calvinistas na Inglaterra, ok?